Fala, galerinha do meu canal, beleza? Aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, seu professor de física, resolvendo uma questão de lançamento oblíquo que pegou muita gente de surpresa no Enem e que causou muita dor de cabeça. Então vamos aqui à questãozinha do Enem 2021, beleza? A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B. Cadê quem são os canhões? Aqui, ó, canhão B, canhão A. Topzera? Disparando balas alternadamente, um de cada vez, com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial do disparo e para o ângulo do disparo. Ele chama de θ. Olha aqui o ângulozinho do disparo, olha aqui a velocidade oblíqua, tá vendo? Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, θ é igual a 53 graus, passou tangenciando o ponto P. No jogo, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Considere o seno de 53 igual a 0,8, o cosseno igual a 0,6 e desprezível a ação das forças dissipativas com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor da velocidade inicial que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A. Galera, questãozinha maravilhosa, tá? Maravilhinda, boa demais. Essa questão traz pra gente o famoso lançamento oblíquo. Eu sei que vocês, né, na maior parte das vezes, dá uma agarradinha no lançamento oblíquo, né? Eu sei que o lançamento oblíquo é complicado para a maior parte das pessoas, mas a gente precisa entender que quando você sabe lançamento oblíquo, você sabe tudo, filho. Você sabe tudo. Por quê? Porque o lançamento oblíquo envolve tanto o deslocamento horizontal quanto o deslocamento vertical, ou seja, MU e MUV, de uma vez só. Já que envolve MU e MUV, eu vou usar essa questão como revisão para você, beleza? Primeiramente, tá? A questão fala que a velocidade de lançamento é oblíqua. Se você der uma olhada aqui, por exemplo, no canhão B, você vai perceber que existe sempre em lançamentos oblíquos uma velocidade Y e uma velocidade X. Essas meninas vão sempre estar presentes. Esse camarada aqui eu chamo de VY, esse malucão aqui embaixo eu chamo de VX. E sente o drama no bizu. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar em toda a questão de lançamento oblíquo e descobrir essas velocidades Y e X primeiramente, tá bom? Você vai usar velocidade oblíqua e vai usar este ângulo verdinho aqui também como referência, meus jovens. Isso aqui é o famoso ângulo de lançamento. A gente, para descobrir VY e VX, vai precisar multiplicar eles por seno ou cosseno desse cara. Pessoal, como é que eu sei? Como é que eu multiplico? Dá uma olhada nesse ângulo aqui, meu jovem padawan. Esse ângulo θ, ele está colado com qual setinha vermelha? Está colado com essa setinha vermelha que é Vx ou com essa setinha vermelha que é Vy? Com qual das duas? Isso aí. Você falou que está colada com essa setinha vermelha aqui, que é Vx. Se está colado com Vx, é só você pegar o Vx e multiplicar pelo cosseno desse ângulo. Caraca, professor, então eu só ver com qual ângulo ele está colado e multiplicar a velocidade por cosseno e aí eu vou obter aquele vetor? Exatamente. Vx está colado com θ. Então, para descobrir a velocidade x, é só você pegar a velocidade aqui, ó, V0 mesmo, tá bom? E multiplicar pelo cosseno desse ângulo. Professor, e o y? Se você multiplicou x pelo cosseno, para y só sobra o seno. Então, você vai pegar a velocidade e vai decompor ela usando o seno de θ. Capite? Capitei? Capitou? Capitei? Beleza. Aí você fala, tá, beleza, professor, preciso decompor essas velocidades primeiro. Só que essas velocidades aqui que eu estou decompondo são as velocidades iniciais y e as velocidades iniciais x. A gente sabe que essa velocidade y que você está vendo aqui em cima é uma velocidade variável, ou seja, ela se move conforme o MRUV, ou melhor, tá? Vou colocar aqui só MUV, movimento uniformemente variado. Enquanto que essa velocidade x que você está vendo aqui embaixo, ela é uma velocidade constante, MU. Professor, sempre assim? Y é variável e x é constante? Exatamente. Mas aí, reflita comigo.
Se o x não muda, não faz sentido eu colocar v0 aqui, faz? Não, não faz, porque a velocidade inicial e a final serão as mesmas. No caso da velocidade y, isso não vai acontecer. Só para você ter ideia, essa bala que você está vendo aqui, ela vai subir, 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 até chegar no ponto máximo. E aí depois ela vai descer, descer, descer. Niki que ela sobe, a velocidade y vai diminuindo. Niki que ela desce, a velocidade y vai aumentando. Capite? Então a gente precisa pegar esses malucos aqui e decompor eles logo. Olha só. O seno desse ângulo vale... Cadê? Ó, a questão fala aqui o seno vale 0,8 e o cosseno 0,6. Capite? Então vou pegar aqui, ó, esse V0 aqui, seno, multiplicar por 0,8. E aqui embaixo, onde eu tenho o cosseno, eu vou multiplicar por 0,6. A questão já deu os valores desses ângulos aqui, mas ele poderia muito bem, se quisesse, dar os arcos notáveis, 30, 45, 60. Tá bom? De boas? Tá. Aí você fala, beleza, professor, eu tenho aqui a velocidade inicial y, a velocidade x, só que o V0 a questão não me deu. Quando eu dou uma olhada aqui no V0, eu não tenho. Cadê? Cadê o V0? Não tenho. É isso aí que é o problema. A gente vai levar isso aqui até o final da questão. Capite? A gente vai levar isso até o final da questão. Aí você fala, beleza, professor, o primeiro passo do first step é fazer o quê? É decompor as velocidades x e y, usando seno e cosseno, lembrando que cosseno é o cara que está colado. E agora, eu analiso quem primeiro, x ou y? Porque isso aqui se trata de movimentos independentes. O x acontece independentemente a y, ou seja, coisas separadas. E aí você sempre começa por y. Professor, é sempre assim? Eu estou falando sempre, mas é mais do que 90% das vezes legal que você comece por y. Então a gente vai começar por ele, tá bom? Você fala, professor, y é um movimento uniformemente variado, então eu tenho que usar aquelas fórmulas vi vovó atrás do toco, sei que só vovó tem aquele troço quadrado rachado no meio, ou a equação de Torricelli, vovó mais dois amigos na cabana do sucesso. Não é isso? Exatamente isso. Vamos ver o que a gente tem. A gente tem aqui o deslocamento vertical. Professor, como assim deslocamento vertical? Uai, olha só nesse negócio aqui. 35 metros. O que é isso aqui? 35 metros é a altura HY, deslocamento vertical. Por quê? Porque o ponto inicial aqui é B, o ponto final é A. O deslocamento vertical entre A e B é de 35 metros. Aí você pensa, professor, mas é porque a bala ela sobe além dos 35 metros. Beleza, mas se lembra que para questões de deslocamento a gente considera só os pontos final e inicial? Professor, a questão fala que ele passa tangenciando nesse ponto P. Ele fala isso só para a bala não bater nesse morro aqui e cair, entende? Então a gente considera sempre os pontos final e inicial, beleza? Então a gente tem deslocamento e a gente vai precisar relacionar esse deslocamento com essa velocidade aqui que a gente tem. Aí você fala, professor, o que eu faço? Eu usaria equação de Torricelli? Eu usaria o que aqui? Então, é sempre legal que você tente procurar o tempo nessas questões. Por quê? Porque o tempo é a única coisa comum a esses dois movimentos. X e Y só compartilham o tempo. Já que eu tenho deslocamento e quero o tempo, beleza? Ó, sempre vou atrás de quem? Do tempo. Eu vou usar a fórmula que relaciona as duas. Sei que só quem? Vovó tem. O que vovó tem? Aquele troço quadrado rachado no meio. Beleza? Essa aqui é a equação horária da posição para o movimento uniformemente variado. Lembrando que eu só estou usando a equação do movimento uniformemente variado porque eu estou relacionando y, posições em y, velocidade em y e aceleração também em y. Pessoal, por que é legal saber que a aceleração é em y? Porque a aceleração só existe em y. Por isso que a velocidade y varia, por conta da aceleração. Existe gravidade em x? Não, não existe gravidade em x. Por isso que a velocidade x não varia. Aí a gente vai fazer as respectivas substituições. A posição inicial aqui é B, a posição final é A. Vou considerar aqui posição final sendo A, posição inicial sendo B. A posição inicial eu sei quanto vale? Não, então chamo de zero, tá bom? Chamo a posição final aqui em A de 35 metros. A posição em B eu vou chamar de zero. A velocidade inicial é y, tá? Fica esperto. Velocidade inicial é a velocidade inicial y, que é V0 vezes 0,8. Então fiz essa substituição. E ainda por cima eu multiplico pelo tempo que eu não tenho. A aceleração da gravidade é 10, mas aí você tem que considerar o quê? O corpo ele é lançado para cima ou para baixo? 5 segundos.
O corpo é lançado para cima. E a gravidade? Está apontando para cima ou para baixo? Para baixo, sentidos opostos, né? Aí a gravidade tem que ser negativa, não 10 metros por segundo, mas 10 metros por segundo ao quadrado, né? Porque é aceleração. Vamos só adaptar esse negócio aqui, ó. 35 é igual, olha só, 0,8 V0 vezes tempo, né? Só organizei isso aqui, menos 5 vezes tempo ao quadrado. Beleza? Ô professor, o que você vai fazer com essa equação aqui? Eu não vou fazer nada por enquanto. Eu vou chamar essa equação primeiro de equação 1, tá bom? Então eu sempre analiso o y primeiro. Agora, já que eu analisei y, eu vou à análise de x. Vamos lá analisar x? Vamos. Só que x é maravilhoso porque só existe uma fórmula para x. Essa fórmula aqui, ó. Velocidade é a distância sobre tempo. Se a gente reorganizar essa velocidade, a distância vai ser a distância horizontal. E a distância horizontal a gente chama de alcance, ou dx. É igual a velocidade, só que velocidade x, beleza? Vezes o tempo, que é a única coisa comum. Galera, se eu saio de B, que está aqui, e vou até A, qual é o deslocamento em x? 3 segundos. Isso mesmo. O deslocamento em x é 120 metros. Então vou colocar aqui 120 metros. A velocidade x, dá uma olhada aqui embaixo, que a velocidade x é o quê? É v0 vezes 0,6, né? Então vou botar 0,6 v0 vezes o tempo. O 0,6 não está multiplicando? Eu vou passar ele para lá dividindo, beleza? Ó, tá vendo esse malucão aqui? Então ele vai passar para o outro lado dividindo 120. Pode ser? Pode ser? Tá bom para você? Tá bom de açúcar? A gente vai fazer o seguinte então, ó. V0 vezes o tempo vai ser igual a 120 dividido por 0,6 é igual a 200. Professor, beleza, você não tem V0 e não tem tempo. O que você vai fazer com isso aqui? Ah, isso aqui eu vou chamar de equação 2. Bom? Olha só que doideira. Eu analisei y primeiro e depois x. Em y eu tenho essa equação, em x eu tenho isso aqui. Só que dá uma olhada no negócio. Tá vendo? Olha só. V0 vezes tempo. Não é isso que eu tenho aqui? V0 vezes tempo? Tenho, não é? É exatamente o que eu descobri aqui do lado. Que V0 vezes tempo dá 200. Oh my God! Então você vai fazer o seguinte. Vai substituir a equação 1 na equação 2. Vai ficar bem assim, ó, 35 é igual a 0,8. No caso, no lugar de V0 vezes tempo, eu boto 200 menos 5t ao quadrado. Olha só, vou resolver isso aqui rapidinho, tá? 0,8 vezes 200, pensa assim, 2 vezes 8, 16. Então dá 160. Aí eu vou ter isso aqui, ó, 35. Esse 160 vai passar para o outro lado negativo, capite? Tá vendo esse menos 5? Aham. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Isso aqui vai ser igual a t ao quadrado, tá bom? Aí eu vou ter isso aqui, ó. Só para você ter ideia, se a gente pega esse 35 menos 160, vai dar menos 125. Dividido por menos 5, vai dar 25. Então, t ao quadrado é igual a 25. Galera, se t ao quadrado é 25, o t vai ser igual a quanto? 5 segundos, porque é tempo, não é isso? Ô professor, mas ele não queria tempo, não. Ele queria velocidade inicial. Puxa vida, você está certo. Então, a gente vai pegar essa equação 2, pode ser? Essa equação 2? Pode ser. Essa equação 2 fala que V0 vezes tempo é 200. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui, ó. V0 vezes tempo, a questão não fala que é 200? E eu não descobri que no lugar do tempo eu posso colocar 5 agora? Isso aqui é igual a 200? Aí o 5 vai passar para o outro lado, dividindo o 200, que vai dar o quê? 40. Ô, pessoal, mas tem que estar no Sistema Internacional de Medidas? Tem. 40 metros por segundo. Nossa senhora, descobrimos como é que a gente faz esse trem. Viu lá que coisa maravilhosa? Só quero botar um bisuzinho para você aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, questão de lançamento oblíquo. A gente precisa da decomposição, tá bom? Decomposição da velocidade. A gente sempre vai fazer isso primeiro, tá? Beleza? Então você vai fazer a decomposição da velocidade. Pessoal, como é que é o bisu mesmo? É só você pensar bem assim, ó. Colado, tá? Tá colado com ângulo. Se tá colado, você usa o cosseno. Se não tá colado, você usa o seno. É só pensar sem lado, beleza? De seno. Depois disso, você analisa, tá bom? Você analisa o deslocamento vertical. Geralmente, o deslocamento vertical é o que você tem mais dados sobre. Analisou o deslocamento vertical? Analisa. Professor, o que eu procuro no deslocamento vertical? Você procura o tempo.
Professor, mas por que que eu procuro o tempo? Porque o tempo é comum, tá bom? O tempo é comum a x e também comum a y. Beleza? Beleza. E nos finalmente, que é o terceiro passo, você analisa o deslocamento horizontal. Só existe uma fórmula para o deslocamento horizontal. Ele é muito fácil, que é isso aqui, ó. Deslocamento horizontal, que a gente chama de alcance, é igual a velocidade x, tá bom? Porque a gente está tratando dele, vezes o tempo. Beleza? Professor, revisa mais, tá bom? Equações do movimento, quais são? Vi vovó atrás do toco. Sei que só vovó tem aquele troço quadrado rachado no meio. E a equação de Torricelli, né? Vovô, vovó, mais dois amigos na cabana da suruba, quer dizer, na cabana do sucesso. São essas fórmulas aqui que você vai usar no deslocamento vertical. Beleza? Então, olha só, além de resolver a questão, a gente revisou muita coisa. A gente fica aqui, então, com a alternativa aqui, ó, C. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer coisa, deixa o likezinho para saber que você gostou, aquele comentário maroto, porque eu não tenho feito vídeos com muita frequência, tá bom? Vida corrida de professor. É isso aí. Forte abraço, fiquem com Deus.